Você já percebeu como os homens, muitas vezes, parecem falar uma língua diferente da sua? Eles dizem uma coisa, fazem outra, demonstram sentimentos de forma confusa e você fica se perguntando, afinal, o que se passa dentro da mente dele? A verdade é que entender um homem não é tarefa fácil, e a razão não é porque eles são simples demais ou complicados demais, mas porque existe uma camada oculta na psique masculina que a maioria das mulheres nunca acessa. Uma camada profunda, inconsciente, que Carl Jung dedicou sua vida a estudar, e que hoje pode ser a chave para você finalmente decifrar o que está por trás dos gestos, silêncios e contradições masculinas. E aqui está o alerta. Se você não aprender a enxergar além das palavras e das aparências, corre o risco de se perder em relações onde você se doa intensamente, mas nunca entende por que ele se afasta, por que esfria, por que muda do nada. Quantas vezes você já esteve em uma situação assim? Ele parecia interessado, envolvido, presente, e de repente virou frio, distante, quase irreconhecível. Isso não acontece por acaso. Existe uma lógica psíquica por trás. Existe uma verdade que poucos têm coragem de revelar. Um homem só se conecta de forma profunda quando sua alma é tocada, e não apenas quando seu ego é alimentado. E é exatamente isso que você vai descobrir hoje. Os segredos ocultos da mente masculina, revelados pela psicologia profunda de Jung. Vou te mostrar como identificar o que ele realmente sente, como diferenciar interesse passageiro de conexão genuína e, mais importante, como não ser arrastada por jogos, silêncios ou máscaras. E atenção, mais adiante vou revelar um sinal tão poderoso, tão universal, que nenhum homem consegue esconder quando está emocionalmente conectado de verdade. Mas antes de chegarmos lá, deixa eu te perguntar. Quantas vezes você já tentou interpretar mensagens, sinais ou gestos dele e acabou se sentindo perdida? Ele visualizou e não respondeu. Ele elogiou você em público, mas em privado se calou. Ele se aproximou num momento, mas sumiu quando você mais precisava. Isso gera insegurança, gera ansiedade, e muitas mulheres caem na armadilha de acreditar que a culpa é delas, que não foram bonitas o bastante, interessantes o bastante ou boas o bastante. Mas aqui está a verdade. Não é sobre ser o bastante. É sobre compreender como o inconsciente dele funciona e como essa mente masculina projeta, deseja e foge ao mesmo tempo. A psicologia de Jung nos ensina que todo homem carrega dentro de si uma imagem inconsciente do feminino, a chamada ânima. Essa ânima é formada por experiências, feridas, expectativas e desejos ocultos. E quando ele encontra uma mulher que ativa essa imagem, ele sente uma força quase inexplicável, um fascínio que não sabe colocar em palavras. Mas quando essa imagem não é ativada, por mais incrível que você seja, ele pode não sentir essa conexão profunda. Isso não significa que você não seja suficiente. Significa que você precisa aprender a enxergar não apenas o que ele mostra, mas o que ele projeta. E aqui está o primeiro segredo. Quando um homem te olha e vê além do físico, quando o olhar dele parece atravessar sua pele e se perder por um instante em silêncio, é a ânima dele reagindo. Esse é o primeiro sinal de que você não é apenas mais uma para ele. Você tocou algo no inconsciente. Perceba, esse olhar não é o mesmo olhar que ele dá para qualquer mulher na rua. É um olhar que tenta capturar, que demora, que pesa no ar. Ele pode até desviar rápido, mas se você observar, vai notar. É um dos sinais mais reveladores e acontece nos primeiros contatos, antes mesmo de ele ter coragem de confessar qualquer coisa. E eu quero que você comente aqui embaixo. Eu enxergo além das palavras. Se esse primeiro segredo já fez sentido para você. Porque essa é a chave. Parar de depender do que ele diz e começar a enxergar o que ele revela sem querer. Agora talvez você esteja pensando, mas se é tão profundo assim, por que ele não simplesmente assume o que sente? A resposta é dura, mas necessária, porque a maioria dos homens tem medo do próprio inconsciente. Jung dizia que aquilo que o homem rejeita fora é muitas vezes o que ele teme dentro de si. Então, quando ele sente algo intenso,
Muitas vezes o instinto é recuar, fugir, disfarçar. E é aqui que tantas mulheres se confundem. Elas acham que o afastamento é desinteresse, quando, na verdade, muitas vezes é defesa. E mais adiante, eu vou te mostrar como distinguir quando o silêncio dele é realmente falta de interesse e quando é medo de sentir demais. Mas antes quero que você entenda o palco emocional em que tudo isso acontece, porque sem compreender o cenário, você nunca vai decifrar o personagem. Imagine a seguinte cena. Você está vivendo um momento com ele, talvez um encontro, uma conversa profunda, e de repente você percebe que existe uma troca de energia silenciosa. Ele parece conectado, mas ao mesmo tempo distante. É como se tivesse algo que o prendesse e algo que o bloqueasse. Esse paradoxo é a essência da psique masculina: atração e medo, desejo e retração. Muitas mulheres interpretam essa dualidade como instabilidade, mas na verdade ela revela o conflito interno do homem entre o consciente e o inconsciente. E se você está aqui, ouvindo isso agora, é porque você já percebeu esse conflito de perto. Você já sentiu o frio na barriga de estar com alguém que parecia querer, mas não assumia. Já experimentou a frustração de investir em uma relação que não saía da superficialidade. E talvez já tenha se culpado por não ser suficiente. Mas agora você vai aprender a olhar isso com outros olhos. Não como um fracasso seu, mas como a manifestação de um inconsciente masculino que precisa ser compreendido para ser decifrado. Mais adiante, vou te revelar um detalhe sutil nos gestos dele, que vai mudar completamente a forma como você interpreta as atitudes masculinas. É algo que acontece no corpo dele, sem que ele perceba, e que entrega de forma brutal quando ele está emocionalmente envolvido. Mas, por agora, quero que você guarde uma coisa. Entender um homem de forma profunda não é sobre arrancar palavras, mas sobre ler silêncios. É sobre enxergar onde os olhos param, onde o corpo hesita, onde a energia entrega. Porque, como dizia Jung, o inconsciente sempre se revela mesmo quando o ego tenta esconder. Quantas vezes você já se viu em um relacionamento onde parecia estar sempre tentando decifrar um enigma? Você acordava se perguntando: será que hoje ele vai estar carinhoso ou distante? Será que vai responder rápido ou vai sumir de novo? É como viver em um campo minado emocional, onde cada gesto dele pode explodir uma insegurança dentro de você. E essa sensação não é exagero. Ela é real, porque você sente que o que está em jogo não é apenas um namoro ou uma conversa, mas o seu valor, a sua dignidade, o seu lugar dentro da vida de alguém que você ama. E aqui está algo que precisa ser dito sem rodeios. Você não está sozinha. Milhares de mulheres vivem essa mesma dança confusa entre querer acreditar nas palavras dele e não conseguir ignorar as atitudes que não batem com elas. Ele promete estar presente, mas some quando você mais precisa. Ele diz que você é especial, mas não move um dedo para provar. Ele demonstra interesse quando está entediado, mas desaparece quando a sua vida exige algo dele. Esse padrão não é só doloroso, é exaustivo. Ele rouba sua energia, corrói sua autoestima e faz você duvidar até da sua intuição. E talvez o pior não seja o silêncio dele, mas o barulho que ele deixa dentro de você. Porque você começa a se questionar: será que eu estou exagerando? Será que estou pedindo demais? Será que ele só tem um jeito diferente de amar? E nessas perguntas, muitas mulheres se perdem, porque se acostumam a justificar o injustificável, a aceitar migalhas como se fossem banquetes, a se contentar com promessas vazias como se fossem compromissos. Mas eu quero que você perceba algo essencial. Essa dor que você sente não é fraqueza, é sensibilidade. Ela mostra que você está em contato com a sua alma, que você não quer apenas relações superficiais, que você deseja um encontro real, profundo, verdadeiro. E é por isso que a psicologia de Jung é tão poderosa, porque ela não trata do jogo da conquista, mas da verdade oculta da psique humana. E entender um homem em profundidade não é sobre controlar ou manipular, é sobre reconhecer os sinais que ele mesmo não entende em si. Pense nos momentos em que você mais se frustrou.
Talvez tenha sido quando ele parecia distante, mesmo estando ao seu lado. Vocês estavam juntos, mas você sentia que ele não estava presente. Ele olhava para o celular, desviava o olhar, respondia com frases curtas. A ausência não estava no espaço físico, mas na energia. E isso é uma das maiores dores, estar com alguém que não está realmente com você. E aqui está o que a maioria das mulheres nunca percebe. Essa distância emocional muitas vezes não tem a ver com você. Tem a ver com a luta dele contra o próprio inconsciente. Jung dizia que o homem teme o feminino interior, porque esse feminino é vulnerabilidade, é emoção, é entrega, tudo aquilo que muitos homens foram ensinados a reprimir desde cedo. Então, quando ele se aproxima de você e sente algo real, muitas vezes o instinto não é se entregar, mas se proteger. Ele se retrai não porque você não é suficiente, mas porque você é intensa demais para o ego dele lidar. E talvez isso explique por que alguns homens parecem se interessar por mulheres rasas, que não exigem profundidade. É mais confortável amar de forma superficial do que encarar a verdade do inconsciente. Mas aqui está o ponto. Se você entendeu isso, você já está à frente. Porque em vez de se culpar, você começa a enxergar que a luta não é entre você e ele, mas entre ele e ele mesmo. Mais adiante, eu vou te mostrar como esse conflito aparece nos gestos mais sutis dele. Desde a forma como ele toca você, até a maneira como muda de assunto quando o diálogo fica emocional demais. Você vai aprender a perceber essas pistas invisíveis. Mas antes, quero que você reflita comigo. Quantas vezes você já deixou de impor limites por medo de perder alguém que já não estava realmente presente? Quantas vezes aceitou menos do que merecia, apenas para não enfrentar o vazio? Se essa pergunta toca você, comente aqui embaixo. Eu me escolho primeiro. Porque esse é o primeiro passo para não se perder dentro da confusão masculina. É se lembrar de que você não está aqui para carregar o peso do inconsciente dele, mas para se posicionar como alguém que exige clareza, profundidade e verdade. Agora, imagine por um instante como seria se você tivesse as chaves certas para decifrar esses sinais ocultos. Em vez de ficar ansiosa pelo tempo de resposta da mensagem, você leria o silêncio dele como um mapa da própria psique. Em vez de se culpar por ele ter se afastado, você enxergaria isso como um reflexo do medo dele diante da intensidade. Em vez de acreditar que o problema é você, você reconheceria que está diante de um homem que não sabe lidar com a própria alma. E isso mudaria tudo, porque o poder voltaria para você. Esse é o palco emocional, um espaço de insegurança, sim, mas também de despertar. Porque quando você começa a olhar para além das palavras, começa a perceber padrões. E quando percebe padrões, começa a entender que não é coincidência, não é azar, não é destino cruel. É psicologia. É o inconsciente masculino se revelando diante de você. E eu quero que você fique comigo, porque daqui a pouco eu vou revelar um segredo brutal sobre como os homens testam, sem perceber, a profundidade de uma mulher. É algo que parece provocação, mas na verdade é o inconsciente dele verificando se você é capaz de lidar com o que ele teme dentro de si. Esse ponto pode ser a diferença entre você ser vista como passageira ou como essencial. Mas por agora, eu quero que você respire fundo e entenda. Você não é louca por sentir demais. Você não é exagerada por esperar consistência. Você não é difícil por querer profundidade. Você é uma mulher em contato com a sua alma. E isso é raro. Isso é precioso. E é justamente por isso que alguns homens não sabem como lidar com você. Porque você os obriga, mesmo sem querer, a olhar para dentro de si. Agora chegamos ao ponto mais delicado, aquele em que você finalmente vai entender o que está por trás dos gestos mais sutis de um homem. Porque a verdade é esta: a maioria deles não sabe colocar em palavras o que sente. Mas o corpo, os silêncios, os desvios de olhar, tudo isso revela o que o inconsciente tenta esconder. E quando você aprende a ler esses sinais, você nunca mais se perde no labirinto das contradições dele. O primeiro sinal é o olhar que foge no momento da verdade. Já percebeu como quando a conversa fica emocional demais, ele pode desviar os olhos, mexer no celular?
ou até levantar para fazer outra coisa. Isso não é simples distração. É um mecanismo de defesa. Jung dizia que o inconsciente rejeita o que ameaça o ego. E para muitos homens, a vulnerabilidade é vista como fraqueza. Então, quando você toca em algo profundo, ele foge não porque não se importa, mas porque se importa mais do que consegue lidar. Se você observar esse movimento, não se culpe. Reconheça. Ele está em conflito com a própria alma. O segundo sinal é a incoerência entre palavras e atitudes. Ele pode dizer que gosta de você, mas não mover um dedo para mostrar. Pode prometer que vai estar presente, mas desaparecer nos momentos mais importantes. Aqui está a chave. No inconsciente masculino, existe o medo de perder a autonomia, de ser engolido pela intensidade feminina. Então ele fala para não te perder, mas age para manter distância. E se você não entende esse paradoxo, acaba acreditando que a culpa é sua. Mas não é. Isso é apenas o inconsciente dele tentando equilibrar desejo e medo. O terceiro sinal é a aproximação nos momentos de fragilidade. Preste atenção. Quando ele está inseguro, estressado ou perdido, de repente procura você. Ele pode até parecer mais carinhoso, mais aberto, quase como se entregasse. Mas quando recupera o controle da própria vida, volta a se afastar. Esse vai e vem é um reflexo da sombra dele, aquilo que ele esconde de si mesmo. Você se torna o espelho, onde ele vê tanto a força quanto a fragilidade. E esse reflexo, muitas vezes, o assusta. O quarto sinal é a resistência ao diálogo profundo. Quantas vezes você já tentou ter uma conversa sincera e acabou recebendo respostas curtas, impaciência ou até ironia? Essa barreira não significa desinteresse. Significa que ele teme se desnudar emocionalmente. Jung dizia que todo homem guarda dentro de si a ânima, o feminino interno. Quando ele se relaciona com você, é essa ânima que desperta. Mas se ele não a integrou, a presença dela dói. E a ironia, o silêncio, a frieza são apenas armaduras contra essa dor. E aqui está o quinto sinal, talvez o mais revelador, o teste inconsciente da sua entrega. Sim, ele testa você, não de forma racional, mas inconsciente. Às vezes ele provoca, às vezes cria distância, às vezes desaparece. Não é um jogo intencional, mas um reflexo de algo profundo. Ele quer saber se você é capaz de suportar o lado obscuro dele, sem abandoná-lo. Mas cuidado, isso não significa que você deva aceitar tudo. Significa apenas que, se você entende esse movimento, pode responder com consciência em vez de desespero. Agora talvez você esteja se perguntando, mas então, se ele me trata com frieza, isso quer dizer que ele gosta? A resposta não é tão simples. A frieza pode ser tanto um sinal de desinteresse quanto um reflexo do medo. A diferença está na consistência. Um homem que gosta, mas tem medo, mostra sinais de aproximação. Ele volta, procura, mesmo que de forma atrapalhada. Já o homem que simplesmente não gosta, não volta, não busca, não demonstra nada. Por isso, aprender a observar o retorno é tão importante quanto perceber o afastamento. E aqui vai um insight que pode mudar a forma como você enxerga tudo. O homem revela mais no silêncio do que nas palavras. Se ele não diz, mas age. Se ele não promete, mas aparece. Se ele não fala que sente, mas cuida em pequenos detalhes, é aí que está a verdade. As palavras podem ser máscaras, mas os gestos, mesmo os mais simples, vêm direto do inconsciente. Quero que você guarde algo que Jung sempre ressaltava. Todo relacionamento é, na verdade, um encontro de inconscientes. Você não se conecta apenas com o ego dele, mas com a sombra, com os medos, com os traumas, com as imagens internas que ele carrega do feminino. E é por isso que, às vezes, ele parece estar se relacionando não com você, mas com uma ideia de mulher. É a projeção da ânima. Ele te olha e, sem perceber, projeta sua própria alma em você. Por isso, pode amar intensamente e, ao mesmo tempo, recuar desesperado. E aqui está a pergunta que eu quero que você responda nos comentários. Você já sentiu que ele projetava em você algo que não era seu?
Que ele te cobrava coisas que não tinham nada a ver com a sua essência? Se sim, escreva: eu reconheço a projeção. Isso vai não só fortalecer sua consciência, mas também criar um espaço de partilha com outras mulheres que vivem a mesma confusão. Agora, eu preciso te alertar. Entender esses sinais não significa aceitar tudo. Jung dizia que a individuação, o caminho da alma, exige limites claros. Você não está aqui para salvar o homem do próprio inconsciente. Você está aqui para reconhecer o jogo oculto e decidir se quer ou não permanecer nele. Porque se ele foge sempre, se não retorna, se não demonstra em nenhum gesto concreto que você é importante, então a verdade é dura, mas libertadora. Não é medo, é falta de amor. Mas se existe retorno, se existe busca, se existe contradição entre querer e temer, então você está diante de um homem em luta consigo mesmo. E aqui, a sua postura pode mudar tudo. Não a postura de mendigar amor, mas de afirmar quem você é. E por isso, repita comigo agora em voz alta, para que sua mente grave: eu sou o tesouro que ele precisa encontrar, não o deserto que ele precisa explorar. Você percebe a diferença? Quando você assume esse lugar de valor, o jogo muda. Você para de correr atrás do que foge e passa a esperar de pé firme, segura de si. E é aí que o inconsciente dele entende. Ou ele mergulha de verdade, ou ele perde a chance de viver algo raro. Fique comigo, porque no próximo bloco eu vou te mostrar como transformar esse entendimento em poder prático. Você vai aprender como se posicionar de forma que ele sinta, no mais profundo, que não pode brincar com você, que não pode te perder, que não pode mais ignorar a profundidade que você representa. Agora que você já entendeu os sinais ocultos que revelam um homem por trás da máscara, precisamos ir além. Porque não basta decifrar, é preciso agir de forma consciente, empoderada e lúcida. De nada adianta enxergar os padrões se você continua reagindo da mesma maneira, se entrega sua paz nas mãos dele, ou se espera que ele mude sem que você mude primeiro. E aqui está a grande verdade. O que você tolera, ensina. Se você aceita um homem que foge o tempo todo sem retorno, você está ensinando ao inconsciente dele que pode desaparecer sem consequências. Se você aceita a incoerência, você está reforçando que promessas vazias são suficientes para te manter. Se você aceita ser a muleta emocional, mas nunca a prioridade, você está dizendo que não precisa ser escolhida de verdade. E é por isso que a chave não é mudar ele, é mudar a forma como você se posiciona diante dele. Quero te dar agora uma prática simples, mas transformadora. Um exercício de observação que vai te colocar no controle emocional, sem precisar gritar, sem implorar, sem perder sua essência. Funciona assim: a partir de hoje, por 7 dias, observe apenas as ações dele. Não as palavras, não as promessas, não as desculpas, apenas ações. Pergunte-se todos os dias: ele se aproxima ou se afasta? Ele demonstra ou esconde? Ele retorna ou desaparece? Escreva isso em um caderno. Ao final de 7 dias, você terá diante de si não a ilusão, mas a realidade. E a realidade nunca mente. Esse exercício é poderoso, porque quebra o ciclo da esperança cega. Você deixa de esperar que o amanhã seja diferente e começa a enxergar o hoje com clareza. E quando você vê a verdade nua, você ganha poder, porque só quem enxerga pode escolher. Mas eu sei que há algo dentro de você que ainda teme. E se eu enxergar que ele não me ama? E se eu descobrir que estou sozinha nesse esforço? Esse medo é legítimo, mas também é a sua libertação. Jung dizia que o encontro com a sombra é sempre doloroso, mas é ele que nos liberta. E aqui a sombra é a ilusão de que você precisa ser escolhida para ter valor. Não, você já tem valor, você já é inteira. O amor de um homem pode somar, mas nunca definir quem você é. E talvez você esteja se perguntando: mas então, se ele realmente me ama, como vou saber? A resposta é clara: você saberá pela consistência. O homem que te ama não é perfeito, não é sempre seguro, não é sempre claro. Mas ele retorna, ele insiste, ele encontra caminhos para estar presente. E mesmo quando o medo o domina, algo dentro dele o empurra de volta para você.
Esse é o sinal que nunca mente. Agora, vamos falar sobre o que acontece quando você muda a sua postura. Quando você deixa de ser a que implora e se torna a que observa, o inconsciente dele entra em choque, porque até então ele sabia que podia brincar com a distância. Mas, de repente, ele sente que não tem mais esse poder. Ele percebe que, se não avançar, você segue sem olhar para trás. E é nesse momento que o desejo verdadeiro se revela, porque o homem só valoriza o que sente que pode perder. E aqui está uma afirmação que quero que você escreva nos comentários agora. Eu sou a escolha, não o reboque. Isso vai cravar no seu inconsciente que você não está mais no lugar da espera desesperada, mas no lugar da soberania. Mas eu também quero abrir um parêntese importante. Nem todo homem vai suportar a sua força. Nem todo homem vai saber lidar com a sua clareza. Muitos vão fugir de vez. E isso, longe de ser uma perda, é a sua vitória. Porque cada homem que se afasta diante da sua verdade está apenas abrindo espaço para aquele que é capaz de mergulhar de verdade. Pense nisso como uma peneira. Sua postura firme é o filtro que separa os imaturos dos maduros, os que apenas desejam dos que sabem amar. E você não precisa correr atrás de peneirar um por um, basta ser quem você é, com clareza e limites, que a própria vida faz essa seleção por você. Agora vamos mergulhar um pouco mais fundo na psicologia para entender por que isso é universal. Jung dizia que todo homem carrega a ânima, o feminino interno, mas muitos não têm consciência disso. Quando ele encontra uma mulher, ele não está apenas diante dela, mas diante da própria alma projetada. Se ele ainda não integrou essa ânima, ele vai resistir, recuar, testar. Mas se ele encontra uma mulher que se mantém firme, ele percebe que não pode mais fugir para sempre. É como se a vida dissesse, ou você cresce ou você perde. E aqui está o ponto crucial. Você não é responsável por fazer ele crescer. Você é responsável apenas por não diminuir para caber no medo dele. O crescimento, se vier, é escolha dele. A sua escolha é apenas se manter inteira. Quero que você imagine agora o futuro. Daqui a alguns meses, você olha para trás e percebe que já não perde noites tentando decifrar mensagens frias. Já não se afoga em inseguranças porque ele não respondeu. Já não duvida do seu valor porque ele hesita. Você está calma, centrada, consciente. E nesse estado ou ele aparece inteiro ou some de vez. Mas em ambos os casos, você vence. Porque você não perde a si mesma. Esse é o verdadeiro poder de entender um homem de forma profunda. Não é para controlá-lo, mas para não ser controlada. Não é para adivinhar se ele te ama, mas para reconhecer se vale a pena permanecer. Não é para viver à sombra da incerteza, mas para caminhar com a luz da clareza. E agora, eu quero fechar este ciclo com você. Desde o início, eu prometi que você entenderia o que ele sente sem precisar implorar por respostas. E você entendeu. Os sinais estão no olhar que foge, na incoerência entre palavras e atos, na aproximação nos momentos de fragilidade, na resistência ao diálogo profundo, no retorno silencioso que revela a verdade. Você aprendeu que não é preciso se perder em dúvidas, porque a alma dele se revela no inconsciente. Agora é a sua vez de decidir. Vai continuar tentando decifrar cada silêncio como se fosse um enigma que você precisa resolver? Ou vai se posicionar de forma tão firme que o próprio silêncio dele se torna a resposta? Lembre-se sempre, o homem pode até esconder do mundo o que sente, mas nunca consegue esconder de uma mulher desperta. E é com isso que eu encerro. Você não precisa correr atrás do amor. Você precisa apenas ser quem você é, inteira, magnética, consciente. O homem certo vai sentir, não porque você implorou, mas porque a sua verdade o chama de volta. Grave essa frase como um mantra. Eu não preciso procurar o amor. O amor me encontra na minha verdade. E se você quer continuar mergulhando fundo no universo masculino com a lente de Jung, eu te convido, sem pressa, sem obrigação, a assistir o próximo vídeo aqui do canal. Porque lá eu vou te mostrar outro segredo da alma masculina que poucos ousam revelar.